noite, se quiser. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 2 e capítulo 3, ele é composto pelas cartas que João enviou às igrejas, inspirado pelo Espírito Santo. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, nós vamos falar de um tema que nós começamos a falar na terça, falamos um pouquinho hoje pela manhã e vamos dar continuidade hoje à noite. Carta à igreja de Laodiceia. Eu vou ler ele todo para a gente entender a respeito dessa carta. Tá todo mundo achou ele? Amém, irmão? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras e sei que não és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes: sou rico e estou abastado, e não preciso de nada, e nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado no fogo para te enriqueceres, roupas brancas para te vestires, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, para que vejas. Versículo 19: repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Por isso, sê diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei que se sente comigo em meu trono, assim como eu também venci, me sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, engrandecemos e te exaltamos. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estar aqui nessa noite. O privilégio de ser escolhido, de ser resgatado pelo Senhor, quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Mas o Senhor achou graça em nós, achou graça nessa igreja, nesse povo, e separou esse momento para que nós possamos ouvir a tua palavra, e que essa palavra possa produzir em nós frutos dignos, frutos de justiça, possa produzir arrependimento, possa produzir cura dentro de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar um pouquinho dessa igreja de Laodiceia, que por sinal é uma carta, é um recado que Deus manda para eles, bem duro, né? Você vê que a palavra ela fica dura quando Deus fala que a vontade é vomitar, é colocar para fora. Mas nós precisamos entender um pouquinho do que vivia essa igreja. Essa igreja de Laodiceia, ela era num vale, e nesse vale havia a cidade de Laodiceia, e havia uma outra cidade que era Hierópolis, e também do outro lado Colossos. E numa dessas cidades, em Colossos,
conhecido pelas suas águas frias, né? E a cidade de Hierópolis, ela era conhecida pelas suas águas termais. E o que acontecia? Havia dutos que desciam as águas termais e havia dutos que desciam as águas frias. E as duas acabavam que as águas passando por Laodiceia. E quando chegava em Laodiceia, a água chegava morta. Por isso que quando Deus ele usa esse exemplo de não é nem morno nem frio, é porque essa cidade ela estava em cima, baseada no lugar onde a água que era produzida lá era uma água morna. E a água fria ela servia para beber, era uma água boa, potável para beber. E a água quente ela tinha os seus efeitos medicinais. Não sei se você já foi lá naquela cidade olímpica que tem aquele termas, e é muito bom ficar dentro daquelas piscinas de água fervendo, que lá faz o bem para a pele. Muito bom, isso é medicinal. Mas a morna não serve para nada. Quando você bebe uma água morna, dá vontade de colocar para fora. Então é mais ou menos aqui o que essa igreja em Laodiceia estava vivendo. Ela não estava servindo para nada. E outra característica dessa cidade também, que na verdade serve como base a linguagem dessa carta, é que ela era conhecida como um centro bancário. Por quê? Porque a região ali produzia lã preta. Então eu estou falando de tudo isso para você entender do que nós estamos falando, da cidade, o que era, não simplesmente essa carta, esse recado que Deus manda, mas para quem Ele manda. Então você entende que essa igreja, ela estava numa cidade, que ela não tinha água boa, não tinha água potável, e também é uma cidade muito abastada, muito próspera financeiramente. As pessoas lá viviam muito bem, tanto que 60 anos depois de Cristo, essa cidade ela foi destruída. Uma parte da cidade ela foi destruída. E mesmo destruída, aquele povo conseguiu reestruturar a cidade com recurso próprio. Não precisou do governo romano, não precisou de ninguém. Eles mesmo com recurso próprio foram lá e reconstruiu, trazendo para si uma independência. E a igreja de Laodiceia também pegou para eles esse espírito que tinha na cidade, né? Então a realidade, isso pode passar e já jogar para trás. Então a realidade aqui da cidade foi o reflexo que a igreja estava vivendo. Ou seja, ou melhor, a igreja estava vivendo um reflexo do que vivia aquela cidade. Um povo abastado, um povo rico, um povo tranquilo, um povo com a vida tranquila. A igreja começou a se tornar uma igreja abastada, rica, tranquila. Automaticamente se tornou uma igreja morna. E não muito diferente disso que nós vemos hoje. Hoje de manhãzinha eu falei, irmãos, por mais que enfrentamos uma crise a esse longo de um ano e pouco aí, graças a Deus, a nossa vida tem sido abençoada, sim ou não, irmãos? Deus tem cuidado de nós. Por mais que muitas pessoas estão sofrendo, infelizmente, mas tem muita gente prosperando, caminhando, a vida está indo para frente. Tem gente desempregada, mas tem gente empregada. Do mesmo jeito que tem gente desempregada, tem um monte de gente que não quer trabalhar, que não liga para trabalhar. Nós estamos vivendo um tempo, acredito nisso. Por mais que hoje a mídia tente fazer nós acreditar que vivemos um tempo de crise, sim, mas nós estamos vivendo um tempo bom, um tempo de prosperidade. E Jesus aqui, ele não elogiou a cidade, mas ele ofereceu um conselho para não elogiou a igreja, ele ofereceu um conselho para aquela igreja, para guiá-los de volta à comunhão e à intimidade com Deus. Diga assim comigo: Deus deu um conselho para guiar aquela igreja para a intimidade com Deus. Estou falando só para você gravar. Então Jesus aqui,
ele não dá ele não elogiou, mas ele dá um conselho. Tanto que ele diz assim: ei, eu conheço as tuas obras, como fez em todas as igrejas. Eu conheço as tuas obras. Jesus aqui expressa um conhecimento íntimo da igreja, assim como ele me conhece e ele te conhece, amém? Deus olha para mim e para você e diz assim: ei, eu conheço as tuas obras. Aí ele tenta maquiar, ele tenta dar uma ajeitada, mas quando ele olha para mim e para você, ele diz assim: eu conheço as tuas obras. Fique em paz, fica tranquilo, que foi eu que te criei, eu que te formei, e é eu que tenho que cuidar de você, e eu conheço as tuas obras. Eu te conheço. E ele fala: eu te conheço, igreja de Laodiceia. Não é quente nem frio, é morno. Quem dera fosse quente, ou quem dera fosse frio, servia para alguma coisa. A água fria servia para beber, a quente como cura. Mas não é nem quente nem frio, é morno. E ele diz: estou a ponto de vomitar. Jesus olhou para aquela igreja que estava contente com a autossuficiência, com a falsa confiança, e sentiu vontade de expulsá-la da sua presença. Eu estou comentando aqui, irmãos, a respeito dessa igreja, você vai entender. Tanto que ele, no versículo 17, ele diz assim: vocês dizem, pois dizem, eles afirmavam, a própria igreja de Laodiceia afirmava que estava tudo bem. Olha só: sou rico e estou abastado e não preciso de nada. Eles afirmavam isso. Talvez muitas pessoas hoje não afirmem isso com a sua boca, mas muitas vezes o coração diz isso, a atitude diz isso: não preciso de nada, né? Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Isso mostra o orgulho que havia entrado no coração daquelas pessoas, e que muitas vezes é perigoso e muitas vezes entra no nosso coração. Sabe quando eu percebo que muitas vezes nós somos orgulhosos? Nós somos orgulhosos, nós, no geral. Quantas vezes a gente faz um apelo e às vezes nós estamos passando na dificuldade da vontade de, mas a gente por orgulho fala: não estou passando, não. E essa igreja é uma igreja que deixou que o orgulho entrasse dentro do coração dele. Eles se achavam fortes e independentes. Bom, essa carta retrata a realidade espiritual que aquela igreja estava vivendo, que por sinal não se diferencia da realidade que nós estamos vivendo hoje. Entenda bem, ela retrata a realidade espiritual de uma igreja que permitiu que o orgulho, a soberba, ou melhor, resumindo tudo, permitiu que o esfriamento espiritual entrasse dentro do coração deles. Foi tomado por um esfriamento espiritual. Foi tomado. E infelizmente nós vivemos dias de um esfriamento espiritual. Quase tudo tem que ser a base da troca. Quase tudo tem que ser na pressão. Sabe aquela pressão? Senão não vai. Se só deixar por desejo, por vontade, não vai. Você vê que hoje, infelizmente, existem igrejas, pastores, eles só faltam plantar bananeira em cima do púlpito, talvez se chame as pessoas. O pastor me ligou na segunda e falou: Rafa, como que está a igreja? Eu falei: pastor, está caminhando. Ele falou assim: está caminhando? Eu falei: está caminhando, está benção, glória a Deus. Mas eu senti que a igreja deu uma esvaziada, pastor. E ele falou: Rafa, tome muito cuidado, não faça nada, não queira mudar a cor, não queira fazer nada, mudar nada estético. Eu falei: hoje eu já estava pensando, pastor, em colocar um telão de LED já. Ele falou: não faça isso. Eu falei: não, vou colocar um telão de LED, quem sabe, né, Márcia? Ele falou: não faça isso, porque isso é espiritual, e as coisas espirituais resolvem com atitudes espirituais. Aleluia. E eu falei: pastor, E aí, conversando com a Tati no domingo à noite, quando nós saímos da igreja, e nós conversamos e que havíamos falado sobre isso, eu então tomei uma postura diante de Deus. Nós então, eu e ela tomamos uma postura
Deus e partimos para a oração, partimos para a intimidade com Deus, e com certeza Deus entrará com providência. Mas nós não podemos deixar de falar, de compartilhar, de chamar a nossa atenção. E essa igreja estava vivendo um momento de um esfriamento espiritual. E qual que é, se a gente parar para pensar, a gente poderia ver muitas características de um esfriamento. Se você puxar na internet, você vai ver muitas pessoas, muitos conselhos. Mas eu quero falar de 3 coisas que caracterizam um esfriamento espiritual na igreja e nas nossas vidas. Porque a igreja é reflexo das ovelhas, amém, irmão? Reflexo do pastor e das ovelhas. Então se percebe, talvez algumas pessoas venham e falam, a igreja está também está indo pouca gente. Pode acreditar, é reflexo das nossas vidas. Quando nós mudamos a nossa atitude, Deus seria com a providência e as pessoas começam a mudar também as suas atitudes. Está dando para entender ou não? Eu não tenho dificuldade de falar isso, que nós precisamos tomar uma postura. E eu quero falar de 3 marcas que evidenciam, que caracterizam um esfriamento espiritual. O primeiro é o desânimo para orar. O cristão ele precisa ter prazer em conversar com o Pai. Nós, irmãos, igreja de Jesus, nós precisamos ter prazer em conversar com o Pai. Talvez você diga, pastor, mas é duro dobrar o joelho e ficar 1 hora, meia hora. Mas a questão não está em dobrar o joelho, a questão é intimidade com Deus. Eu posso orar de pé, de joelho, deitado, aonde for. O que eu preciso não é simplesmente me prender a essa coisa de ficar ajoelhado, mas eu preciso prender o meu coração em intimidade com o Pai, todo dia, toda hora, em todo momento. Está dando para entender? E muitas vezes, você pode perceber, a gente tem ânimo para muita coisa. A gente tem ânimo para fazer, chama para ir agora, é agora, chama para ir para o cinema, é agora, chama para o shopping, chama para o churrasco. Vai tempo que ninguém chama mais nós para o churrasco. Mas chama para o churrasco, nós vai. Mas muitas vezes, para orar, dá uma desanimada. É mentira ou é verdade? Sim ou não? Ou eu estou falando besteira? Ou é só eu que muitas vezes não me sinto tão animado a dobrar o meu joelho, a passar horas e horas orando, ou muitas vezes eu me envolvo, nós nos envolvemos com tantas coisas da nossa vida, da vida. E muitas vezes esquecemos de nos envolver com o que de fato vale a pena, que é Deus. Então o desânimo na oração, ele evidencia um esfriamento. E isso pode ser um sintoma. E quando nós não falamos com Deus dos nossos problemas, das nossas dificuldades, nós estamos deixando de pedir ajuda para quem realmente pode nos ajudar. Quando nós não conversamos com o Pai, nós estamos deixando de pedir ajuda, de falar a Ele, para quem pode e tem resposta para todos os nossos problemas. Você crê nisso? Eu posso te ajudar em partes, eu posso te aconselhar em partes, mas quem realmente vai te ajudar, vai te guiar, vai te tratar, é Deus. É quem não precisa ter contato, é quem não precisa ter intimidade, é quem não precisa dar lado a lado, é com Ele. Talvez você tenha o seu amigo, a sua amiga, aquela pessoa que você é confidente, é legal, é da hora, é bom, mas nessa noite, no nome de Jesus Cristo, o seu confidente, o seu amigo de conversa, o seu amigo de bate-papo tem que ser Deus. Sentiu fraco, a primeira coisa a fazer é orar, é clamar a Deus. Sentiu desanimado para orar, para buscar a Deus, é preciso clamar a Ele. Mesmo estando cheio de pecado, nós não podemos deixar de orar, porque o diabo, o que ele fala? Para quê? Tropeçou agora, levou o pai no capote, acabou de capotar, acabou de fazer totalmente o que era contrário para fazer, filho. Ouviu que era para fazer ontem, fez hoje, ouviu que era para fazer de manhã, na hora do devocional, capotou aí, quer orar o quê? É
clamar aos pés de quem pode me perdoar de verdade. Salmos 51:12, o salmista Davi, ele pediu a Deus a alegria da salvação na sua oração. Quem sara as nossas feridas, quem guerreia as nossas batalhas, quem nos conforta é Deus. E é quando nós oramos. Quando nós oramos a Deus, quando nós falamos com Deus, quando nós nos envolvemos com Deus, Ele sara as nossas feridas. E Ele tem resposta para as nossas perguntas. Está com dúvida? Está com dúvida? Fala com o Pai. Ele tem resposta para as nossas questões. O Abacuque, ele orou a Deus. E ele falou assim: vou me colocar aqui para esperar a resposta. E a Bíblia diz que Deus o respondeu. Deus não deixa nós no vácuo, mas nós temos que ter paciência para esperar a resposta dele. Nós temos que falar com ele. Talvez você fale: mas Deus sabe, né, pastor? Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo. Mas Ele quer ouvir da nossa voz. Ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir da nossa boca. Tem hora que eu estou vendo que meu filho está precisando de alguma coisa. Não quero esperar ele pedir. Você pedir para ele fazer. Do contrário, eu vou deixar ele lá. Vamos ver até onde ele vai chegar. Para quê? Para ele aprender. Mas quando ele pede ajuda, eu ali estou. Deus é assim. E o esfriamento espiritual, a gente se percebe quando há um desânimo na oração, na busca, na intimidade. Talvez, se eu te desafiar aqui, a gente dobrar o nosso joelho e começar a orar, talvez você até dobre, mas talvez fale assim: domingão, domingo vai começar a orar. Devia haver prazer. Não, vamos lá agora. Mas eu sei que não é fácil. Mas a gente caracteriza uma das características do esfriamento espiritual que essa igreja está vivendo, ela veio através da falta de oração. Escreveu outra característica de um esfriamento espiritual: é não querer ler a Bíblia. Talvez isso seja uma coisa que você já sabia. Ah, pastor, você já sabia. Eu já sei que precisa orar. Eu sei que precisa ler a Bíblia. A gente sabe de tanta coisa, mas a gente não faz. Sim ou não, irmão? A gente sabe de tanta coisa. A questão não é saber, a questão é fazer. A palavra de Deus é o nosso alimento diário comigo. A palavra de Deus é o meu alimento diário. Isso. A palavra de Deus é o nosso alimento. Ainda que seja um versículo, é o nosso alimento. Alimenta a nossa alma. A palavra de Deus. E através da Bíblia que o Senhor fala conosco, nos orienta, nos dá direção para trilharmos a vontade dEle. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ilumina o meu caminho, e luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. Ou seja, a coisa mais ruim que teria se andar no lugar escuro, se não? Você tropeça, você tromba, falta luz. Mas se tem uma luz para mim poder saber onde eu vou pisar, eu já consigo andar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus, ela dá luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela nos dá direção para onde seguir, o que fazer, como fazer. É através da palavra de Deus. Você quer isso? Mas muitas vezes, esse esfriamento espiritual faz com que a gente perca a vontade. E eu não estou falando tudo isso para julgar você, porque essa mesma dificuldade eu também passo. Essa mesma dificuldade eu também vivo. De muitas vezes, entre a palavra, entre ler a Bíblia e entre olhar o celular, muitas vezes, é trabalho, é isso e aquilo, e passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa anos, e muitas vezes nós perdemos o hábito de ler a palavra de Deus. Por isso que eu te desafio nesses 31 dias de devocional. Nós vamos começar agora, no nome de Jesus Cristo. Se você perdeu a vontade de ler a Bíblia, através desse devocional, você vai sentir desejo de ler a palavra de Deus. Amém, irmão? E essa semana eu comecei firme, porque às vezes a gente acorda atrasado, acorda na correria, e vai em todo. Mesmo atrasado, eu levantei.
E eu não saí de casa sem fazer um devocional, sem orar, sem ler a palavra, sem meditar nela durante o dia. Puxa, eu li Salmo tal e falava isso. E se você perguntasse para mim o que eu li à noite, o que eu li de manhã, eu sabia dizer porque eu passei meditando nela e me foi tão bom. E eu cheguei tão feliz no meu trabalho. As pessoas falaram assim: ei, tomou remédio? Eu falei: não, é porque uma vez eu tomou remédio para emagrecer, deixou meio ligadão. E ele tomou remédio, Rafa? Eu falei: não, eu li a Bíblia. A Bíblia é o meu remédio. A palavra de Deus é o nosso remédio. E as mesmas dificuldades que eu enfrentei nas outras semanas, eu enfrentei nessa. As mesmas cobranças, as mesmas dificuldades. Mas a questão é que dessa semana eu encarei-as de uma forma diferente, porque a palavra de Deus me guiou. Está dando para entender isso ou não? Então, uma das evidências desse esfriamento espiritual é não querer ler a Bíblia. E último lugar, esse esfriamento espiritual também ele vem através de não querer estar na igreja. Não querer estar na igreja. Pastor, mas é a pandemia. Pandemia é perigosa. É verdade, não? A pandemia está matando, está mesmo. Nunca que eu vou contrariar isso. Mas isso tem que ser tomado muito cuidado. Mas a questão é que muitas vezes as pessoas têm vontade de ir em tudo quanto é lugar, mas não têm vontade de vir para a casa do Pai. Não dá para julgar, não. Para falar assim: viu? Não quer ir mais. Não é isso. A questão toda não é essa. A questão toda é lá dentro. Isso é uma fraqueza. E isso é perigoso. Falta um dia da igreja. Não venha no domingo. Alguém está assistindo o Faustão. Se já ser mandado embora já. Aí você, na quarta, acontece um imprevisto, você não vem. No outro domingo vai ser uma luta para você vir na igreja. Aí passa um domingo, passa uma quarta, passa outro domingo. Tem pessoas que não vêm à igreja há mais de ano. Você parou para pensar nisso? E se você perguntar para ela: e aí, o que você é? Eu sou crente. De igreja aqui, da Antioquia. Mas não veio para a igreja? Pode perguntar. Mas ela ainda não percebeu que ela mesma se esfriou. E ela não tem vontade, desejo, ânimo para estar na casa de Deus aí que você está sentado. Você é um vencedor, viu? Você é um vencedor. Olha para a pessoa que está sentada e diga assim: você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é um valente. Valente, Deus. Porque não são poucos aqueles que não querem mais, não tem mais vontade de estar na casa de Deus. Sabe que precisa, mas não tem mais vontade, não tem mais força. Isso é um esfriamento espiritual que tomou as pessoas. E muitas pessoas dizem assim: mas eu assisto na televisão, eu estou tranquilo, eu sou crente ainda, e por que eu preciso da igreja se a igreja sou eu? E assim as pessoas falam, e vivem atrás de pretexto para justificar esse não desejo, essa não vontade de vir para a igreja. E aí eu pergunto: por que quando você se converteu, você vinha na igreja de segunda a segunda? E era assim mesmo, sim ou não? Quando a gente conheceu Jesus, não dá vontade de estar na igreja direto? Chamasse eu para ir na segunda, na terça, eu vinha todo dia. Por quê? Porque eu estava animado, a minha vida estava daquele jeito, eu comecei a saber das coisas novas, mas aí a gente vai perdendo tempo. E aí, infelizmente, permite que esse esfriamento ele chegue nesse ponto da nossa vida. E aí, Deus ele sugere 3 coisas necessárias aqui para a igreja. No versículo 18, ele diz assim: eu aconselho, meu conselho para vocês é que compre-se de mim ouro refinado no fogo. A verdadeira riqueza espiritual, ela vem exclusivamente de Deus. E Ele oferece ouro refinado pelo fogo. A verdadeira riqueza que eles estavam buscando, a matéria,
Deus vinha para oferecer a verdadeira riqueza de graça para eles. A verdadeira riqueza está aqui, ó, no pão, no corpo e no sangue de Jesus. Isso de fato vale a pena. Isso sim aqui é caro, que não tem dinheiro que compre, e tão caro que é, porque foi pago com sangue. E ele diz: eu aconselho, compre de Cristo o ouro refinado no fogo, compre do Senhor vestiduras brancas, olha aqui, roupas brancas para te vestir. Essas roupas brancas aqui é que Deus quer lavar os nossos pecados, fazendo as nossas vestes sujas, vestes brancas. A Bíblia diz que ainda que o nosso pecado seja como vermelho escarlate, se tornará mais branco, mais alvo do que a neve. É isso que Deus quer fazer. Ele quer que nós trocamos as nossas vestimentas, a roupa velha, e colocamos uma roupa branca, limpa, pura, que Ele tem para nos oferecer através do corpo e do sangue. É nessa noite. E Ele diz: culpa de mim. Olha aqui, o colírio para ungir os olhos, para que vejas. Somente Jesus, Ele pode curar essa cegueira espiritual que aflige os orgulhosos, os autossuficientes, que nos aflige, essa cegueira que muitas vezes nós somos impedidos, nós não conseguimos ver. A gente sabe que precisa mudar, mas não consegue enxergar aonde, como fazer. É através de Jesus que nós possamos ser libertos. Essa cura dessa cegueira espiritual pode tomar conta da nossa vida. E aí no versículo depois do 19 ele diz assim: repreendo e disciplino todos a quanto amam. E sabe por que Deus nos corrige? Por que Deus chama a nossa atenção? Por que Ele nos guia? Ele chama nós, às vezes Ele traz mais perto. É porque Ele nos ama. É porque Ele te ama. E esse amor, Ele é tão grande, que Ele tem um cuidado tão grande por nós, que Ele nos corrige. Ele nos chama a nossa atenção. E porque Ele quer produzir em nós um arrependimento. Olha só: repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Por isso, sede diligente e arrependam-se. Sede zelosos e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele será comigo. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Ainda que esse esfriamento espiritual tenha invadido a minha vida e a sua vida, nessa noite Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama a abrir a porta do nosso coração, para que Ele possa entrar, cear conosco, e nós possamos cear com Ele de verdade. Aleluia. Queria chamar o ministério do louvor. Eu queria que você, no seu lugar, você fechasse os seus olhos. Você se levantar. Eu não estou aqui para acusar ninguém, mas eu estou aqui como um canal de Deus para as nossas vidas, porque Deus Ele nos ama, e esse amor é tão grande que Ele tem chamado a nossa atenção, e pela misericórdia que Ele tem me usado.